Olá, como vai você? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Loren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje temos uma live com uma convidada muito especial, que vamos falar sobre convivência conjugal em tempos aí, né, de quarentena, em tempos de isolamento social. Me conta, como é que tá a sua situação aí na sua casa? Eu vou conectar aqui a Fernanda. A Fernanda, ela é terapeuta, né? Ela é terapeuta sistêmica, ela é formadora de terapeuta. Vocês vão ter uma excelente experiência com a gente aqui hoje. Só um minutinho, tá? Oi, oi, cheguei. Oi, E aí? tudo Tudo bem? bem? Como é que tá aí? Tá escuro? Que eu tô aqui perto da Não, luz tá ótimo. Daí, desse jeito ficou ótimo, que tá dando reflexo aí do... do Acho que telefone. lá É muita luz? é muita luz, com certeza. Acho que dá pra apagar um pouco. Pera aí, eu vou apagar um pouco aqui pra esse daqui. Tá bom assim, né? Diminuir Tá um pouco. ótimo, Tá bom, tá tá bom. ótimo, tá Ah, ótimo. então ótimo. E aí? Obrigada pelo convite. Eu Eu sei agradeço. Eu como que agradeço é também. tudo tão corrido, né? Para Muito. todas nós, principalmente aí nesse período que as crianças não estão indo para a escola, que a gente está tendo aí mais tarefas, né? Porque além da nossa vida profissional, tem a nossa vida familiar, tem a vida pessoal, né? Então, assim, enquanto algumas pessoas aí estão com tédio, a gente acaba ficando mais sobrecarregada, né? Nesses períodos. Eu não sei se você está tendo esse mesmo sentimento que eu. Porque para mim, assim, parece que eu tô carregando agora o mundo nas costas, né? Não sei se com você tá assim também. Eu acho que, primeiro, boa noite, né? Para todo mundo aí que vai nos ouvir. E que bom poder participar, viu, Lauren, desse tempo aí com você, com vocês, né? Então, eu acho que naturalmente quando a gente já fica mais em casa, essas coisas já acontecem, né? Sim, Mas eu acho que em função de tudo que a gente está passando, de tudo que está acontecendo, eu acho que a carga fica um pouco maior, a gente fica com um peso maior das coisas, uma preocupação, né, uma insegurança, a gente fica mais vulnerável, então é bem complicado, né? Então, de fato, ficar em casa é um desafio. Por quê? A gente acaba, nós mulheres, né? Acho que toda a família acaba participando, fazendo. Já sei qual luz está aparecendo. Agora que eu tô vendo, lá de fora. Vou ter que virar ah, assim. tá. Tô melhor, realmente. Eu tô vendo que tá refletindo, é lá de fora. É de fora da minha janela, da minha casa, não. Então, eu acho que pelo fato da gente não estar com as nossas funcionárias, quem nos ajuda em casa e tudo, então a gente tem o trabalho de casa, né? A gente tem o próprio trabalho e a dinâmica de estar todo mundo preso, né? Porque o pedido é que ninguém saia de casa. Sim. Então, é mais puxado mesmo, né? É, Então, estressa. aí a gente se diverte um pouco com a quantidade de memes que tem vindo por aí, né? Especialmente memes de casais, Aham, né? Eu já recebi sim. diversos, né? Recebi gente construindo literalmente uma parede de tijolos ali no meio da cama. Eu recebi um vídeo, ô Fernanda, não sei se você recebeu esse vídeo, mas de uma pessoa que jogou todas as roupas do marido pela janela. Parece que eu não sei o que isso aconteceu, não sei se você viu, mas tem um vídeo Aqui, disso eu acontecendo. vi foi um outro que, gente, o marido sentado Ah, assistindo TV com as pernas assim pra frente, sabe? Dobrado, os filhos quietinho no cantinho brincando, tudo arrumado. Quando aparece o marido, a mulher tá atrás dele, toda amarrada. Então, assim, de fato, é um desafio, né? Porque a gente confinado, a sim, família toda em casa, a gente tentando se organizar com todas as tarefas da casa, com todas as responsabilidades e preocupações.
Eu falo que relacionamento vem da palavra relar, né? A gente rela no outro. Então a gente vai esbarrando no outro, vai lapidando a relação, né? Então imagina que a gente dentro de casa a gente vai fazer isso muito mais no confinamento, Muito mais. porque a gente já tem uma questão da ansiedade, da preocupação, da apreensão Sim. e o desafio de estar com uma pessoa ali 24 horas. Porque nas relações, normalmente a gente acorda, a gente sai para trabalhar, vai sendo diluído, né, ao longo do dia. E agora a gente passa o dia todo em casa, né? Então, de fato, é uma coisa para a gente desenvolver, né? Que é a habilidade de conviver e ter um pouco mais de paciência, né? E que às vezes é difícil. E assim, a gente dentro de casa, quando a gente fica aí 24 horas, né, com o marido, e para quem tem filho, sabe que não é fácil, porque tem uns outros memes também falando aí do aumento das relações sexuais, né? Isso normalmente é para quem não tem filho, né, gente? Para quem tem filho, o negócio é muito complicado. Eu fico pensando assim, né? Essa brincadeira, quando as pessoas falam, se a gente pegar assim no tempo, antigamente as nossas avós, né? Elas ficavam quase que grávidas todos os anos, né? Porque eram muitos filhos. E exatamente por isso, né? Não tinha televisão, não tinha muita coisa para ser Não tinha feita, nada, assim, não tinha nada para se tinha muito divertir, né? trabalho em casa, né? Tinha muito trabalho, mas não tinha diversão, então Não vamos tinha. divertir, né? Então, assim, se a gente retomar isso aí, né, no tempo, isso pode acontecer. Pois é, eu Pode ser que brinquei. aconteça. Eu brinquei que quando começou o corona, que não iam ter filhos aí nos próximos 9 meses, né? Por conta das pessoas estarem falando que você precisa ficar um pouco distante uma da outra, né? E tudo mais. Só que agora eu tô vendo com a quantidade de meme que o negócio tá indo para outro caminho. Já que não tem nada para fazer, vamos fazer isso então, né? Sim, Agora, por um outro lado, também, eu penso que é uma oportunidade. Eu falo que essa situação toda que a gente está vivendo, ela é uma oportunidade para a gente repensar a vida, para a gente repensar a nossa profissão, para a gente repensar a nossa ação no mundo, as nossas relações. Então, é um momento também que a gente pode aproveitar para acertar, para parar as arestas, né? Então, se a gente tem alguma dificuldade na relação e tem a possibilidade de sentar, de conversar, de resolver isso, a gente está com tempo agora. Então, a desculpa agora não é tempo. Não Porque é. a gente está com tempo agora para poder fazer isso. E que normalmente a gente arruma desculpas ou vai entretendo com outras coisas e acaba não olhando para isso, né? Fernanda, Então, sabe? Pode concluir, desculpa. então eu acho que é isso. Eu acho que é uma oportunidade também para que a gente possa rever aí a forma da gente relacionar também. Com os filhos, com os parceiros, com a gente mesmo, né? Eu acho que é importante. O que eu ia dizer agora há pouco é que não só em relação à questão do relacionamento mesmo do convívio, até em relação ao dinheiro. Eu atendo casais, né? Vocês que estão aqui sabem disso. Assim, eu atendo, na verdade, mulheres, homens, mas o foco em casais. E sempre que tem os atendimentos, eu dou algumas tarefas. E essas tarefas precisam ser realizadas para a gente ter o máximo de sucesso no meu processo de UFC, né? Sim. E o que acontece? Muitos casais, eu dou um prazo para que aquilo aconteça, mas quando esse prazo chega, muitos vêm e falam assim, Lore, não deu tempo. Lá não deu tempo. Ah, não deu tempo. Ah, não consegui sentar com meu marido, com minha esposa e fazer o exercício que você pediu e avaliar tudo que você pediu. E agora, eles não têm desculpa mais. Literalmente, eles não têm desculpa. Mesmo com a sobrecarga das atividades dentro de casa, uma das desculpas era, na hora que a gente encontrou, trabalhou o dia inteiro, era tempo de deitar, dormir, acordar no outro dia e começar a trabalhar de novo. Então, agora, para quem está nesse processo de quarentena e tem que fazer os ajustes, inclusive financeiros, é um excelente momento para sentar e avaliar tudo. Claro que talvez a gente não consiga resolver tudo neste período, mas pelo menos olhar para o que é importante, avaliar para o que é importante. O que acontece muito é que quando eles fazem os exercícios que são propostos e quando a gente tem o retorno do atendimento, eu nem
costumam precisar falar. Eles já vêm para mim falando assim, Loren, na hora que eu comecei a fazer o exercício, eu percebi, e eu já sei até o que você vai me falar. Nós dois juntos conseguimos entender o que estava acontecendo e aonde que a gente pode começar a avaliar para poder ajustar. E essa questão do dinheiro, ela é tão relevante numa relação que em alguns momentos o casal acha que ele está com um problema financeiro e o problema ele não é financeiro. O problema às vezes é um problema de comunicação, é um problema, na maioria das vezes, de comportamento. E esse momento de quarentena, esse momento de isolamento social, de estarem os dois ali juntos, está trazendo oportunidades de eles olharem não só para eles como indivíduo, aí você sabe disso muito mais do que Sim. eu, mas para o casal de forma completa, né? Financeiramente, emocionalmente, o relacionamento, como que ele pode ser melhorado, sabe? Em que um ajuda e o outro não ajuda. Porque, por exemplo, né, a gente estava falando aí da sobrecarga para as mulheres das atividades de casa, de dentro de casa. Mesmo que o marido esteja trabalhando em home office e a esposa, vamos colocar uma esposa que seja do lar, que não tenha um trabalho fora, tá? Só para exemplificar, por que não o marido não pode contribuir nas atividades, mesmo estando em home office, né? Porque tem atividades, vamos dizer assim, que é bom ser feita em conjunto, né? Porque a casa dos dois, o usufruto, né, de tudo que está ali é da família. Por que a sobrecarga somente uma pessoa? E quando essa conexão acontece, porque eu estou ali disponível, às vezes o tempo que eu gastava para ir ao trabalho, né? Eu gastava lá 1 hora por trânsito por dia, pode ser um momento que eu tiro para estar junto aí do meu cônjuge e ajudando em outras atividades. Eu não sei se você concorda aí com tudo que eu disse. Eu concordo, e tem uns pontos também que eu acho que a gente precisa levantar, que isso também tem uma relação direta com a forma como a pessoa foi criada, né? Qual foi o sistema de crenças que ela trouxe da família dela. Então, se a pessoa, pode ser o homem ou a mulher, mas normalmente homem, né? Nós vamos falar nada contra os homens, tá? Quero deixar isso muito claro, mas a gente precisa ver que a gente faz parte de uma sociedade patriarcal, Sim. né? E que muitas coisas já modificaram. Eu acho que os homens hoje eles já são muito mais participativos na criação dos filhos, eles são participativos na educação, nos cuidados. Assim, a gente vê isso aí nos cursos, quando eu já trabalhei com os cursos de gestantes, eles muito mais voltados para o cuidado, tanto da esposa quanto do bebê que vai chegar. Então, assim, eu acho que eles já melhoraram muito, né? Eu falo que acho que é Rodrigo Hilbert, né? Que é o marido da Fernanda Lima. Sim. Ele causou muito brincadeira, muito estresse nos homens, porque ele é o homem até que borda, né? E que aí os homens falam, fica difícil demais, cara bonito, tem uma mulher bonita, o cara ganha dinheiro. Não, esse cara é difícil demais, ainda borda. Então, aí a gente vê o seguinte, apesar de já ter modificado muitas coisas, vai depender de como a pessoa ela foi criada. Então, um homem que nunca fez nada em casa, que ele nunca foi estimulado, que ele não foi ensinado, e que somente as mulheres na casa que tomaram frente, o sistema de crenças dele vai ficar montado da seguinte maneira. Isso não é coisa para homem, isso é coisa para mulher. Então, num momento como esse, ele vai virar e falar assim, a mulher é que sabe fazer, então eu não preciso fazer. Eu vou ficar na minha que a coisa vai andar, porque né, eu nem sei fazer. Ou pode acontecer desse homem também nunca ter tido a oportunidade de fazer lá na história pregressa dele, mas na boa parceria, né, na relação afetiva dele, na relação com a esposa, ele se coloca à disposição e ele aprende junto com ela, ele cria isso tudo com ela. E outro seria aquele homem que foi criado fazendo, ou até mesmo que já morou sozinho, e que aí já tem uma experiência de fazer. Então, assim, e a boa vontade de querer colaborar, que a gente tem que pensar isso. Porque eu acho que é o fundamental. A gente vê isso em estudos, até hoje a mulher ainda faz muito mais do que o homem, mesmo quando você tem um companheiro que participa. Então, não é questão de ajuda, é questão de divisão de tarefas.
E esse é o momento para esse tipo de conversa também, porque tirou de cena as nossas funcionárias, né? Se a gente parar para pensar. Sim, tirou. Toda a rede de apoio que a gente tem, por exemplo, às vezes uma avó que colabora, uma funcionária, uma babá, né? Ou uma doméstica que está com a gente, que é o nosso braço direito. Isso agora foi tirado de cena. Então, isso também serve até para a mulher que ficou muito distante desses cuidados, ela ter que resgatar isso. Porque o feminino também fala do cuidado. Então, é uma oportunidade dela também cozinhar, cuidar da própria casa, organizar as coisas em casa, porque a mulher no mercado de trabalho fica tão sobrecarregada que ela não vai dar conta de colocar tudo em ordem. Não tem como. Porque aí ela vai ser uma super mulher. Então, ela tem, agora com essa história de a gente ficar em casa, a gente está podendo fazer um pouco mais. Então, eu vou dar um exemplo hoje, que eu consegui. Hoje eu não consegui fazer tantas coisas na minha casa assim, de arrumação, mas eu consegui mexer já numa parte. E eu acho que fazer uma parte já foi importante, porque é do meu jeito, é a minha casa, é a forma como eu gosto, que às vezes, né, a pessoa não vai fazer do nosso jeito, mas a gente eu falo que a gente é muito grata dela estar fazendo. Sim, demais, mas Mas é uma muito. oportunidade de eu olhar para as minhas coisas, né? Entender que isso é meu, que essa casa é minha, de sentir não é posse no sentido negativo, mas de posse desse lugar que eu escolhi estar. No lugar de mulher, no lugar de mãe, no lugar de dona dessa casa. Então, assim, quando você fala do tempo, né, na relação dos casais, voltando aí ao início que você tinha falado, às vezes os casais eles vão falar que eles não têm tempo para fazer um ajuste, ou uma conversa, uma tarefa que você pediu, de fato, pelo tempo às vezes, e muitas vezes porque tirar esse tempo é ter que mexer com as feridas emocionais. Você disse do comportamento, e é isso mesmo, você foi muito pontual nisso, porque vai gerar, né, um comportamento neles que eles vão ter que administrar. Ali, né, quando o casal senta e vai discutir essa parte, ali vai aparecer como eles têm lidado com a afetividade. Como que eles fazem troca, as trocas entre eles, se eles se sentem iguais, ou se um é superior ao outro, se um sente que o outro é maior e se sente menor, se essa pessoa se coloca numa posição de vítima, se o outro se coloca numa posição, teoricamente, de algoz, né? Apesar da gente, como psicóloga, a gente fala que é tudo uma coisa só, né? Então ali todas as coisas elas vão borbulhar, as pessoas tudo aquilo que às vezes fica debaixo do tapete aparece nessa hora. Por isso que a gente fala, né, em psicoterapia, que essa dificuldade financeira, ela reflete uma dificuldade emocional, uma dificuldade relacional e comportamental. Então agora a gente está percebendo isso, a gente tem o tempo, mas mesmo assim algumas pessoas não vão te entregar a tarefa. Eu tenho certeza disso e eu te falo que eu sei quais não vou entregar. E não é pela questão do tempo, é a dificuldade de olhar para isso. É muito interessante, porque um passo já foi dado, que é o desejo de fazer uma consultoria com você. Então a pessoa já deu esse passo, é importante, mas pode ser que elas tenham uma fantasia de eu não vou ter trabalho com isso. Eu contratei uma pessoa para fazer e não quero ter trabalho. Lei do engano. Porque essa pessoa ela que vai ter que fazer muito trabalho. Então, assim, você só é aquela que acompanha, uma facilitadora de um processo. Exatamente. Ô, Fê, eu ouço assim, eu ouço muito. Muitas pessoas me perguntam assim, você tem um aplicativo pronto, uma fórmula pronta, né, para fazer? Eu falo, não. A pessoa fala, não? Eu falo, não. Sabe por quê? Porque você precisa encontrar a forma que para você é mais eficiente. Eu posso te ajudar de diversas maneiras. Não adianta eu virar para você e falar assim, olha, eu vou te mandar uma planilha que é a planilha que eu uso. Aí você faz igual. Não adianta. Nem sempre aquilo ali é o ideal para aquela pessoa. Para você ter ideia, tem um casal que o que deu certo para eles foi fazer um grupo no WhatsApp dos dois. Olha que coisa assim. Uma coisa muito simples, tá? Assim, simplória, mas para eles foi eficiente. Foi fazer um grupo no WhatsApp para os dois, tudo eles colocam lá, e um dos dois, que é quem tem mais facilidade e quem tem mais um pouco de tempo disponível, não disponível de tempo sobrando, mas disponível à frente do computador, do celular, sim. incluir isso de forma, ou numa planilha, num aplicativo, mas o que for mais fácil para eles. Então foi uma coisa
simples, mas que para aquele casal funciona. Então não adianta chegar com algo pronto. Não existe fórmula mágica. Eu já até fiz um vídeo uma vez falando sobre fórmula mágica. Falei, vou dar a fórmula mágica para você ganhar dinheiro sem ter trabalho e esforço. Aí eu fui dar a fórmula mágica que não existe. Que não existe, né? E quando a gente fala da questão financeira, está diretamente ligada ao comportamento. É como eu sou como consumidora, é como eu me coloco no social, que imagem eu quero passar para as pessoas, como que eu Sim. penso sobre o trabalho, sobre a recompensa que vem do trabalho, que é o nosso salário, né? Sim. Sobre a minha missão na vida, na escolha profissional que eu fiz. Então tem tudo isso. Olha, é uma área que envolve muitas coisas, né? Então, a gente meio que. O trabalho que vocês fazem e o nosso trabalho da psicologia é meio que abrir a caixa preta, né? Sim. Porque é mexer com aquilo que ninguém quer olhar, é mexer com aquela parte que é difícil, é ter que mexer com o nosso hábito, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com a nossa teimosia, E né? assim, quando a gente abre essa caixa preta, a gente não sabe muito o que vai sair dali. Mas o que acontece é que as pessoas vão ter que ver o que é real. E Sim. ver o que é real não é fácil, né? Porque Da gente. essa questão ligada ao dinheiro, ela vem junto com a questão da ilusão, né? E da fantasia. A pessoa está sem dinheiro e ela continua como uma grande consumidora na imaginação, na fantasia, melhor, na ilusão, prefiro dizer que é ilusão, de que no final vai dar tudo certo. E isso acontece muito com a questão do cartão de crédito, né? De você Muito. comprar e aí assim, sei lá, na hora que chegar a gente vê como faz, né? Eu quero viver agora. A gente tem que ter muito cuidado com essa história do vamos viver agora, né? Carpe diem, né? Vamos, né? Tudo agora. Não. Quando a gente fala da importância do agora, é um estado de presença, é eu sentir o aqui e agora e eu lidando com essa realidade. Outra coisa é eu achar que o mundo vai acabar e que eu tenho que sair doida, gastando, comprando, consumindo, comendo e tendo atitudes de compulsão mesmo, né? Não só ligadas a dinheiro, mas bebida, comida e por aí vai. E que envolve o dinheiro porque ele é a moeda de troca. Sim, é o que Para leva essas a pessoa a coisas, adquirir tudo isso. Sim. né? Então é uma coisa para a gente pensar, porque essa coisa do imediatismo da vida contemporânea, né? Que tudo é para ontem, tudo é tudo muito rápido, as pessoas estão com muita dificuldade de esperar. Muita. Esperar para adquirir uma coisa, esperar para poder viver uma situação, esperar para fazer uma viagem. É tudo muito rápido, né? É a sociedade do fast food, né? Que é tudo rápido e a gente não sente nem o sabor. E quando a coisa acontece, a pessoa não consegue nem vibrar. Porque foi feito de qualquer jeito, né? Ficou perdido no tempo. E Né? assim, esse momento que a gente está vivendo aí de quarentena, né, de isolamento social, ele nos obriga a viver mais o presente, né? Então, assim, eu tenho como aproveitar aqui meus filhos, né? Eles estão em casa mais tempo. Claro que para isso eu acabo tendo que deixar de lado algumas outras questões. Eu não estou conseguindo produzir aqui o que eu preciso produzir todos Sim. os dias, porque eu tenho aqui toda a minha rotina de trabalho em casa e parte dessa rotina mais intensa acontece no horário que os meninos não estão em casa, né? Uhum. Eu tenho a minha funcionária que me ajuda com as tarefas de casa para que eu fique liberada para fazer os atendimentos. E nesse momento, os meninos estão em casa, né? Eu tenho todas as tarefas de casa para fazer, mas eu tive que parar e olhar para tudo isso, né? Se eu não tivesse feito isso, para mim tá tudo certo, tá tudo tranquilo, estou vivendo isso de uma forma muito harmônica. Agora, se eu tivesse na minha profissão anterior, eu estaria em pânico. Primeiro que eu estaria trabalhando, né? Eu não teria parado, a não ser que eu tivesse aí pegado o vírus e tivesse sido forçada a me afastar. Então, eu estaria em atividade com os meninos em casa, sem ter a minha rede de apoio nenhuma. Como que eu ia fazer? Sim. Né? Então, isso que aconteceu, ele obriga a mim e a tantas outras pessoas a desacelerar um pouco, sim. Sim. A parar um pouco, a olhar para a gente, a muitas vezes ver o que realmente é importante. O que é realmente importante, né? Diante disso tudo. Inclusive no relacionamento.
Eu brinquei aqui com meu marido, que eu falei que por enquanto não teve briga, porque glória a Deus, minha sogra adoeceu e ele foi cuidar dela. Eu falei pra ele assim, eu não vou perder a piada, eu vou gravar. Porque, não, Foi um tempo produtivo, né? Foi muito, um tempo de paz, bandeira branca. mas assim, brincadeiras à parte, já teria dado atrito sim, porque é muito tempo pra Sim. ficar dentro de casa e assim, os dois tendo que trabalhar em home office, com os meninos, com as coisas de casa para fazer, então não tem como eu dar choque. Sim. E eu acho que o emocional interfere diretamente nisso, não tem como, né? Porque imagina a preocupação, às vezes uma pessoa que trabalha numa empresa que está insegura, né, com medo dessa situação toda, levar um desemprego, alguma coisa do tipo. Então, se você é uma pessoa que está com dificuldades emocionais, está sentindo muita angústia por causa desse momento, que está muito difícil, às vezes não é com seu parceiro que você vai ter que conversar, porque seu parceiro não vai conseguir te dar a ajuda necessária. É a hora, às vezes, de procurar um profissional mesmo, né? Nós, da psicologia, estamos aí atendendo online. O nosso conselho pediu que a gente suspendesse, né, os atendimentos presenciais e que a gente passasse a fazer esse atendimento online. E nós estamos aí capacitados, né, para fazer esse tipo de acolhimento e atendimento, porque a gente sabe que é difícil. E como é uma relação, né, tem essa questão da parceria. E se os dois estão estressados, se os dois estão com muita dificuldade, se os dois estão no limite desse emocional, precisa sim desse tempo, precisa que alguém, precisa de uma escuta diferente, uma escuta profissional. Precisa e assim, e precisa muito, porque quando a gente tá na relação e isso tá acontecendo, você vira e fala assim, eu vou dar uma volta. Eu vou encontrar com um amigo, eu vou. É verdade! Eu vou passear, eu vou caminhar, eu vou correr na rua, eu vou pra academia, eu vou pra qualquer lugar pra arejar a cabeça. Hoje, o que você faz? Você Hoje fala não dá, assim, né? eu quarto que eu vou pra cozinha. Ou você se tranca no banheiro e Eu fala, vou pelo amor colocar de uma Deus, máscara e vou dar uma volta no quarteirão. então, assim, nos obriga a olhar assim para todas essas questões Sim, e sim. a gente precisa ter, sim, em muitos momentos, o profissional especializado para nos ajudar. Sim, sim. A gente tem visto aí em grupos, né? Grupos que a gente participa, eu tenho filhos, então participo de alguns grupos de mães. Então, tem alguns depoimentos de pessoas que falam que está muito difícil, não só a questão do relacionamento conjugal, mas toda essa situação, toda essa pressão. Se essa pessoa não tiver uma ajuda profissional, na hora que acabar esse processo, a gente vai ter muita gente aí, eu não sei se eu posso usar o termo surto, Fernanda, você até me corrija, mas a gente vai ter muitas pessoas com uma situação grave, precisando assim de É, ajuda urgente. não sei, eu acho que a palavra surto ela é muito forte, né? Muito Ela forte, seria né? usar, mas as pessoas podem desenvolver determinados transtornos, né? Melhor assim. Então, a gente vê aí as pessoas, né, que já têm uma ansiedade maior, elas podem ter um aumento disso aí, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, depressão, porque essa questão do financeiro, essa questão da saúde, da instabilidade, da vulnerabilidade, leva a pessoa a ter que olhar para dentro dela. E se ela não estiver bem, como vai ser esse encontro, né? Como que vai ser esse momento de olhar para dentro e fazer essa reconexão? É. Então, é um momento que é muito delicado, né? Eu acho que ele traz um alarde muito grande para todo mundo, deixa todo mundo num nível de estresse altíssimo. E eu tenho falado para as pessoas sempre isso, uma sugestão que eu tenho dado, vou dar aqui também, porque eu acho que vale, que é assim, gente, olha, a notícia está aí, a gente sabe tudo que está acontecendo, é uma pandemia, mas é um momento para a gente fazer reflexão. É um momento para a gente se reinventar, para a gente criar, para a gente usar como uma oportunidade de melhorar a relação, de melhorar o nosso jeito com a gente mesma, a nossa relação com o mundo, com a mãe terra, com tudo. Então, desliguem a televisão. Saiam dessa coisa de querer saber a porcentagem de, sei lá, nos países, quantos que morreram, quantos que ficaram, porque o dono da vida e da morte é que sabe o que vai ser feito. Né? Tem um Deus aí, cada um vai chamar do que quiser, o universo, o nome que quiser dar, que é o grande arquiteto. Ele tem tudo certo. Enquanto a gente está aí nesse desespero todo, está tudo pronto.
Tá tudo escrito. E a gente não quer se colocar nessa posição Sim. de espera, porque a gente tem dificuldade nesse esperar, né? E o esperar não é passivo, o esperar é ativo. É esperar, é confiar, mas eu fazendo a minha parte, eu cuidando de mim. Então, acho que um movimento importante é eu todos os dias tirar um tempinho para meditar, respirar, para que eu possa me reconectar, ter bons pensamentos, né? Porque o pensamento negativo, ele traz mais pensamentos negativos. Então a gente entra numa onda, né? Uma vibração muito, muito baixa, muito difícil depois da gente sair. Então, Sim. é um momento muito delicado. E eu acho que tanto a sua área, Laura, quanto a minha, são áreas que caminham, assim, principalmente agora, de mãos dadas. Por Sim, quê? com certeza. A gente sabe que que já está acontecendo um impacto financeiro enorme, né? Essas pessoas que são aí, ó, profissionais autônomos, né? Como que Profissionais liberais. os profissionais liberais, como que isso é difícil, É, né? Como que é um momento de angústia. E sim, aí precisa de planejamento, precisa de uma organização financeira e uma organização emocional, emocional, muito grande, porque né? senão a pessoa pira. Sim, e assim, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. E esse não saber, né, é muito angustiante. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas essa situação ela é mais especial, né? Para você ver quantas pessoas, na hora que eu tiveram a primeira informação de que a gente iria passar pela quarentena, para o isolamento social, foram aí aos supermercados, e fizeram assim carrinhos imensos. Gente, isso é assustador, né? Sem pensar muito no outro, pensando Uhum, somente em si, né? E sem a uhum. necessidade de, às vezes, comprar aquilo tudo. A gente tem até aqui algumas pessoas comentando isso, né? Vamos ver o que o pessoal está falando. Quer ver assim, o Luiz, lá em cima, ele, né, no início da nossa conversa, estava falando assim, que o vírus veio para aproximar o que não estávamos tendo há muito tempo, o diálogo. Isso, assim, é verdade. Não só o diálogo, mas olhar para dentro, olhar para o outro, né? Essa questão da Sensibilizar. empatia. Isso. Por que eu estou dentro de casa? Porque eu estou pensando no próximo. Porque Uhum, nenhum de nós aqui, claro que ninguém está livre, mas a gente não faz parte do grupo de risco. Então, se eu penso somente em mim, somente no meu marido, nos meus filhos, eu saio para a rua, vou fazer minhas coisas, mas não, estamos todos em casa, porque a gente quer o bem do outro. Então, é um momento que a gente olha para o mundo, né? De forma geral, não só mais para o nosso umbigo. E isso está acontecendo com muitas pessoas, uhum, né? Que ficavam ali indo muito só para o eu, né? O eu para mim o tempo todo, o eu para mim o tempo todo, né? uhum. Ah, a Sheila também comentou aqui, deixa eu achar aqui o comentário dela. Aqui comentou quantas pessoas saíram desesperadas, achando que iria faltar as coisas no supermercado, né? Que a gente falou. A Sheila comentou aqui. Aqui e agora é aproveitar os detalhes, a natureza, o bom papo, as amizades, enfim, ser feliz na simplicidade e não esbanjar. Falou tudo, Sim, sim. né? A gente não precisa de muita coisa, né? A gente é que Não. complica. O ser humano é bem complicado. E eu acho que também está servindo para mostrar isso para a gente, né? Sim. Que a gente precisa de pouco. Eu estava pensando hoje arrumando guarda-roupa, né? As minhas, as minhas reflexões da faxina. A gente tem tanta bolsa, tanto sapato. E agora, trabalhando de casa, que delícia, porque agora eu tô descalço, por exemplo, tô fazendo uma live com você que eu tô descalça. Eu não preciso de bolsa, eu não preciso de sapato, eu não tô gastando combustível, né? Então, não há essa necessidade de a gente, né? Até o que a gente tem em casa, do número de coisas que a gente tem em casa, a gente não precisa de muita coisa. E a gente acaba pegando, né? Então, assim, tem uma pessoa que é da área de organização do lar, né? Dessas profissionais dessa área, que ela fala, se você não usa uma coisa há 6 meses, minha filha, já libera, né? Em 6 meses a um ano, ela fala, dependendo do que assim, que às vezes uma roupa de frio você vai usar numa outra, né? Quando a Sim, estação voltar.
Mas Sim. tem muita coisa que a gente tem que a gente de fato não precisa, que a gente não está nem usando, que a gente até esqueceu que tem. Aí quando você olha, você fala, olha, tem isso aqui. Aí você vai lá, dobra e guarda. E guarda no mesmo lugar. E não Você usa. só lembrou que tem. Então, e não faz nada com aquilo. Então, eu acho que isso também serve para a gente pensar agora o quanto que a gente pode distribuir no mundo. Sim. O quanto a gente é muito privilegiado, a gente tem muito, a gente adquire muito e a gente pode dividir isso, né? Eu acho que tem muita gente aí que não tem metade do que a gente tem. Eu não estou falando isso porque tenho demais, não, mas é porque a gente, no mundo capitalista, a gente adquire mais mesmo. Sim. E serve para a gente pensar, olha esse movimento do capitalismo, olha esse movimento de tanto consumo, onde ele está nos levando. A gente trabalha cada vez mais, Para ter. consome cada vez mais e a gente não tem qualidade de vida e nem tempo. E agora a gente está tendo a oportunidade de viver o tempo de uma forma diferente. Olha isso, a partir de uma pandemia, que de fato ela vem com essa cara de olha e para olhar para você, presta atenção. Olha o que você está fazendo no mundo, olha as suas relações. É como se desse um puxão de orelha na gente para a vida. Então, acho que isso tudo é muito importante. Eu acho que a gente precisa abrir, sabe? Escutar os sinais e se abrir para tudo isso aí. Fácil, né? Não. Porque eu falo, inclusive, né, por ser sou terapeuta, que é tranquilo, não. Eu acho que é difícil para todos. Todos estamos nesse processo de transição, de turbulência. Eu acredito que muitas pessoas vão sair desse processo aí do isolamento social com muita transformação interna. Muita. Espero que seja para melhor, né? Essa questão do olhar para mim, olhar para dentro. Igual você falou assim, tem pessoas que vão voltar para o feminino mesmo, da casa, da posse, né? A minha casa. Então, realmente, eu fiz coisas essa semana, né? Que a minha funcionária tá de férias, dei férias para ela, porque não quero colocar em risco a saúde dela, nem dos familiares dela, né? Sim. Nem ela ser uma transportadora também do vírus, mesmo a gente não sendo grupo de risco. Mas eu fiz coisas que eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito. E quem me conhece já ouviu falar que eu não queria fazer. Eu falava, não, eu vou perder tempo fazendo isso, não. Eu trabalho Aqui, muito, falando bem fácil pra mim. você aceitou o desafio lá que nós fizemos na outra live, lá eu e Mirna? De que você ia Qual? postar alguma coisa que você fez, uma habilidade sua? Nossa, eu não postei nada. Então você pega aí alguma coisa nova que você fez, algo que você fez contato e manda para nós, que nós vamos colocar lá no nosso desafio. Porque Eu vou é isso, colocar. né? Eu vou colocar. Não, eu fiz uma coisa que eu achei muito bacana. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos. O Theo hoje está com 8 anos, a Sara está com 6. Eu lavei o banheiro com ela. E assim, Aí, mas ela quis, né? Ela quis participar. E participou mesmo. E já queria saber que horas que ela vai ao outro, que hora vai varrer a casa, que hora que vai molhar as plantas, que hora que vai fazer isso, que hora que vai almoçar. Eu percebo aí uma diferença grande dele para ela. Não sei se é porque ela é menina e ele é menino, é por questão de personalidade mesmo. sim, Mas ela está tendo uma experiência comigo que ela nunca teve oportunidade, né? De vivenciar. Primeiro que antes ela era muito pequena, né? E sim, agora aquilo ali se torna quase uma brincadeira para ela. Mas ali é o momento em que a gente está junta, é o momento em que eu estou ensinando coisas para ela que no futuro ela vai fazer também. Ela pode fazer para me sim. ajudar quando ela tiver a casa dela, quando ela tiver as coisas dela. Agora, Fernanda, que dia que isso ia acontecer? Que Agora, dia? olha que interessante isso que você está dizendo, porque imagina que hoje a agenda dessas crianças, elas ficam, né, uma agenda tão cheia. Lotada. Uhum. Ele já tem tantas preocupações, uma escola que cobra tantas coisas. E antigamente, quando eu falo antigamente, é até engraçado, assim, né? A gente vai ficar mais velho, a gente começa falando antigamente, né? Coisa esquisita. Aí a gente aprendia a fazer, os nossos pais ensinavam a gente a fazer as coisas em casa, né? A gente não tinha, não era todo mundo que tinha uma funcionária em casa para poder fazer Sim. para colocar as atividades em dia. Então, as atividades domésticas. Então, as crianças hoje não têm tempo, Não. elas não participam,
Mas aí, na hora que elas crescem, como que elas vão fazer? Ah, então elas vão contratar. A ideia é contratar. Então, a gente está muito ultrapassado, porque, na verdade, é o seguinte, se for fazer um intercâmbio, ela vai ter que dar conta da vida lá fora. Se for morar sozinha, ela precisa dar conta. E não sei se essa profissão, né, das domésticas, se ela vai ficar como ela é hoje. É uma profissão que a gente tem que valorizar muito, porque é uma pessoa que está dentro da nossa casa, que está na nossa intimidade, que cuida das nossas coisas com tanto carinho, que pega um trabalho chato. Sim. Hoje uma amiga falando que tinha que passar roupa e que estava cheia de roupa. Eu falei, separa aí os machos das fêmeas, porque isso aí procria igual coelho. Então, um trabalho que é todo dia, ele é desgastante. Então, a gente tem que valorizar muito essa mão de obra. Só que é importante saber fazer, porque para você poder pedir para alguém fazer, você precisa saber como é. Sim. Você precisa saber como a coisa funciona. Então, eu acho que isso que aconteceu, que você está contando com sua filha, eu acho que foi importante. Primeiro que a criança gosta de ver os pais, ela gosta de ver o adulto fazendo. Ela aprende, ela vai contemplando esse adulto. E ela vai aprendendo também que ela participa, que ela colabora. Eu tenho um lema que eu falo no meu consultório com os clientes, falo aqui em casa também, que é onde todo mundo mora, todo mundo colabora. E cada um vai colaborar de acordo com a sua idade, com a sua habilidade, da forma como dá conta. Então, das coisas mais simples, né? Forrar uma cama, pegar os próprios brinquedos, guardar, tirar, né, a toalha, colocar a toalha para secar. Essa coisa toda são coisas que parece simples, bobo, mas não é. Isso é educação, isso é um aprendizado para uma vida inteira que a gente vai precisar fazer isso. E é uma regra de convivência. Porque se eu for morar com alguém, e até mesmo uma relação conjugal, que é o nosso tema hoje, eu preciso entender o espaço do outro e o meu espaço. E que nós vamos precisar fazer troca. Então, se eu não tenho equilíbrio nessa troca, eu vou sentir que estou sobrecarregada ou que estou sobrecarregando alguém. Normalmente, quando eu sobrecarrego alguém, eu não saco que estou sobrecarregando. A gente só sente quando é sobrecarregado. Mas é isso, vai haver um desequilíbrio nessa relação. Então, os adolescentes precisam colaborar também, as crianças precisam colaborar. Não tem esse negócio de que, não, a pessoa está aqui em casa para fazer o serviço. Ela só é uma ajudante, ela só é uma pessoa que está colaborando. Ela não tem que fazer tudo, né? E é isso, a gente valorizar. Porque o dia que essa profissional também não vem trabalhar, não aparece na nossa casa, desorganiza toda a nossa vida. Né? Você vê que agora a gente, nesse processo que elas não estão conosco, a gente teve que organizar a nossa casa toda para que a gente desse conta de trabalhar, de fazer o almoço, de cuidar de tudo que a gente sabe que tem que cuidar. Mas também é muito gostoso. Isso é um exercício do feminino. Não estou dizendo que fazer coisa de casa é só do feminino, não é isso. Mas é essa coisa do cuidado. Não é a atividade em si, é como eu me coloco nessa atividade, nessa conexão com essa atividade. Então, é cuidar dos filhos, é cuidar do marido, é surtar com o marido, surtar com os filhos, porque vai rolar, não tem jeito. A gente vai estressar mesmo, tem momentos que a gente vai encher o saco, faz parte. Não existe vida perfeitinha. Olha, desconfiem. Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Né? Não existe, isso é uma mentira. E isso é que é legal, a gente poder viver aquilo que é real. A gente tem os altos e baixos, é ali que a gente vai lapidando, a gente vai se reencontrando, vai criando uma alternativa para a gente conviver melhor. E isso aqui é o que vale, a vida é isso aí. O Regis está comentando aqui, ó, todo dia a cozinha está sendo minha, só que tem uma carinha de choro aqui. Aqui, separa os machos das fêmeas também, porque cozinha não para limpa de jeito nenhum. Não para! Não pode, gente. Não. Cozinha, ainda mais construir em casa, é impressionante. Sim. Viegas Consultoria, também dividi as tarefas aqui. Ei, Patrícia, ó, beijo, que bom que você tá aí. A Sheila tá falando aqui, ó, escutei do padre no curso de noivos, quem faz sozinho um dia, cobra a conta. Então, dividir as tarefas não cansa e explora ninguém. Sim, divisão, olha, divisão é equilíbrio. Onde tem equilíbrio, as coisas vão fluir. Se tiver desequilíbrio, aí o bicho pega, não tem jeito. Em todas as áreas, né? Financeira, emocional, tem que ter equilíbrio.
E é Eu muito acho que bom, né? Porque aí ninguém sente que ficou mais que tá pesado, prejudicado. prejudicado, lesado. É. Porque assim, quando tem desequilíbrio, a sensação é essa, né? A sensação é que ou eu estou fazendo mais, ou eu estou recebendo de menos. O resto Sim, tá falando sim. aqui, ó, pior que é mesmo, cozinha não limpa, não limpa! Não, 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 não. Adri, aqui em casa eu faço a comida e o marido lava a louça. Gente, tá certo. E assim, inclusive esses momentos, se tá acontecendo ali junto, é muito gostoso. Gente, quando, sei lá, qual foi a última vez que eu consegui fazer alguma atividade em casa com meu marido? Eu não faço ideia. Talvez eu tenha conseguido fazer isso antes de ter filhos. Né? Porque aí era só nós dois, aí final de semana você tinha mais Sim, tempo, você conseguia mexer alguma coisa. Sabe o que a gente fez sim. hoje no horário? Ele tá em home office, no horário de almoço dele, né? Horário assim de almoço. Eu organizei uma parte onde eu guardo meus utensílios de cozinha, só que tem uma parte que eu não alcanço, né? Porque para quem não me conhece, eu sou bem pequenininha. Sim. E à noite não dava, porque tava com as crianças, né? Aquela confusão, porque não sei, parece que à noite a energia vai dobrando, o dia vai passando, a energia vai dobrando. Nunca vi isso. Ao invés de acabar a energia, parece que a energia vai aumentando. Mas, aí na hora do almoço, eu pedi ele para me ajudar. Então a gente mexeu ali em coisas que a gente queria mexer há muito tempo, mas a gente nunca, nunca parava para fazer isso. Nós separamos ali, sem brincadeira, 2 sacolas de copos. Aqui, pelo menos, todo aniversário que você vai ganhando um copo, né? E É. como somos 4 aqui, né? Às vezes você leva 4 para casa. Quando é de criança, leva 2. Nós separamos, sem brincadeira, devem ter ali 50 copos para doação. Sem Agora, brincadeira. olha o desperdício, olha o consumo, olha como que a gente precisa repensar esse jeito da gente funcionar. Mas assim, aí o que eu estava querendo dizer era a questão desse momento, Sim, desse sabe? tempo. Esse tempo é precioso. Gente, quando que a gente tinha tido tempo? Não que eu não tivesse nenhuma outra coisa para fazer. Na hora que a gente estava ali, a Sara falou assim: mamãe, minha barriga tá com fome. Mamãe, minha barriga tá com fome. Eu falei, deixa eu só acabar aqui, que o almoço Que já na- estava Talvez em outro adiantado, que momento a gente vocês não iam ter esse tempo. Ó, que bom. a gente não ia conseguir fazer isso. A quarentena vai acabar. A gente vai passar sem ter feito um monte de tarefas que a gente Sim. quer fazer aqui em casa e que na hora que a gente assusta, passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, eu fui fazer uma limpa. Eu tirei pomada que estava vencida aí há 3 anos. Então, tá vendo que esse momento de quarentena, que todo mundo fica tão desesperado, ele tá sendo positivo? Eu Do limão concordo. à limonada, olha só. É um tempo da gente olhar para as nossas coisas, da gente fazer uma limpeza, da gente esvaziar a nossa casa, da gente esvaziar a nossa mente, da gente esvaziar dos maus sentimentos. É um tempo de limpeza, né? Então, parar de achar que a gente está assim, perdido porque, ai meu Deus, estamos confinados, estamos presos. Olha, a vida é isso aí. Aceita que dói menos. É, Vamos viver e vamos fazer um bom uso daquilo que a vida está permitindo. Gente, olha que privilégio a gente acordar hoje e respirar. Olha que privilégio você poder entrar debaixo de um chuveiro e tomar banho sozinha. Porque a gente não dá valor a essas coisas, porque a gente entra no automático. verdade. Então é um bom momento para a gente ver isso tudo, né? Eu queria tirar um tempinho aí, ó, porque entrou na nossa live aí a Rosana. Rosana já foi meu braço direito e ela está participando da nossa live hoje. Rosana, muito obrigada por tudo que você já fez por mim, por todo cuidado com a minha casa, com meu filho na época. Que delícia ver você aí ouvindo a gente, participando, viu? Com muito carinho que eu falo isso para você. Uma pessoa super importante na minha vida, que me ajudou muito, uma profissional e tanto, e que está aí nos escutando. Estou muito feliz de ver você aí, viu, Rô? Ah, que legal. Aproveitei para mandar meu beijo para Ah, ela. gracinha, gracinha. Aqui, ó, Viegas Consultoria tá colocando aqui, ó. Não, a Adri tá colocando aqui. O marido disse que vai arrumar as gavetas dele. Cobra taco pra Boa, ele fazer. boa. Se ele Viegas não arrumar, você Consultoria. coloca um casal de traças. Minha filha de 18 anos se propôs a fazer o almoço. É bom porque vai aprender um pouco mais. É verdade. Gente, e assim, e cozinhar é um ato de amor, né? É, Muitas pessoas falam isso, que tem gente que ama cozinhar. Na verdade, não é que ama o processo de fazer. Ama
o emocional que acontece ali, que cozinhar é um ato de amor. Isso é muito Sim. legal, né? Uhum. Gente, muito, muito bacana. Mas assim, então voltando ao nosso tema, né, que é a convivência conjugal em tempos de quarentena. A gente ainda tem aí alguns minutos antes que o Instagram nos derrube, né? Comentem aqui com a gente como que está sendo essa experiência aí com vocês. Está sendo positiva ou vocês já estão aí arrancando os cabelos, sem saber o que fazer, querendo jogar aí as roupas pela janela, né? Como foi o vídeo que eu vi, construir aí um muro. Eu recebi eu até pensei em colocar nos stories, mas depois eu falei assim, não vou pôr não. Mas eu recebi um memezinho que é assim, quando acabar a quarentena, o que vai ter acontecido mais? Lei Maria da Penha, isso é uma tristeza, apesar de ser uma É piada, horrível. porque a gente Nossa. sabe que muitas É, pessoas hoje estão confinadas com um outro que a trata mal, né? Vou falar assim de forma superficial. Mas gravidez, peso ou divórcio, né? O que vai acontecer mais? Gravidez, peso ou divórcio? Na continha, o divórcio estava assim, ó, lá nas alturas. Lá nas alturas. Porque a gente sabe que é difícil, gente. Quando a gente escolhe o nosso companheiro, né, a companheira, a gente não imagina que você vai ficar 24 horas por dia trancado com a pessoa dentro da sua casa. Né? A gente tem lá toda a nossa convivência social, você sai. Quando a gente sai de casa e vai para o trabalho, quando a gente trabalha fora, a gente descansa da casa, né? sim. E quando a gente volta para casa, a gente descansa do trabalho. Isso traz um equilíbrio para nossa vida, né? O que a gente vê é que a gente tem o individual e o outro também tem o individual dele, né? Cada um com o seu. E nós nos encontramos, né? Na dança, nós nos encontramos que chama no processo da relação, né? Então, a gente vai lá, né? E faz o encontro com o outro e volta para o nosso lugar. Então, quando a gente está confinado assim, a gente está muito com o outro. Por isso que eu falei que a gente vai relar, vai atritar mais. Por quê? Porque agora a gente está muito. Então, nosso individual está todo envolvido na casa, no trabalho, está tudo agora muito junto, né? E daí eu já acho que é importante também a gente perceber o quanto é bom a gente sair, a gente arejar, a gente E ter produzir, a individualidade, sim. produzir, saber quem é a gente. Mas mesmo quando a gente está nesse processo de confinamento, a gente pode fazer esse processo de olhar, tirar um tempo para a gente, mesmo dentro de casa, chegar para o nosso parceiro e falar, olha, agora eu preciso de um tempinho, vou para a sala. Agora eu vou ler um livro, agora eu vou escrever alguma coisa, porque é um jeito da gente voltar para o nosso individual, da gente reconectar com a gente e dar um tempo aí, né, na relação. E depois a gente volta. Porque senão a gente acaba falando alguma coisa que pode magoar o outro, tem uma atitude que não vai ser legal, né? E já que estamos confinados, às vezes a gente, né, levanta meio atravessado num dia mais Sim. atravessada, né, mais estressada, e a gente vai ter que aprender a lidar com esse nosso emocional. O Regis escreveu aqui, ó, pandemia, confinamento não derrubam 40 anos de casado. Pois é. Parabéns. 40 anos já, né? Tem uma estrada aí, né? Muito tempo, né? Passou já por muitas e muitas experiências, né? E eu acho que é isso, né? Casamento, lá quando a gente casa, a gente sabe disso. Não é só para a parte fácil, né? Para a parte gostosa e prazerosa. Aliás, eu falei fácil, não tem nada fácil, né? Só da parte prazerosa. A gente tem que lidar com as dificuldades na relação. E do que a vida traz pra gente, né? Então a gente está vendo um confinamento, mas poderia ser uma doença de um dos cônjuges, né? Que é uma coisa que modifica, que gera uma transição Sim. na relação. Então, parceria é isso, né? Estamos juntos, é parceria, cumplicidade, intimidade. Então, quem não é íntimo do seu cônjuge, quem não tem cumplicidade, de fato agora vai ter mais dificuldade. Porque se não tinha nada disso antes, ficar em confinamento é escancarar essa dificuldade. Você deu esses exemplos aí, e o desemprego é algo também que causa um atrito muito grande quando não tem o equilíbrio na relação, né? E assim, espero que não.
mas existe uma grande probabilidade do desemprego aumentar muito. Saiu um dado, eu não confirmei a fonte, mas é de uma página que eu acompanho, que tem assim muito renome, que nos Estados Unidos o seguro-desemprego em uma semana, eu não quero ficar trazendo coisas ruins para cá, mas é só um dado. Ele aumentou assim de 200 e poucos mil para 3 milhões e meio, enquanto o governo esperava 1 milhão e meio. Uhum. Então, assim, o processo de desemprego também é algo muito difícil e que precisa ser olhado dentro da relação com muito cuidado, porque uma situação de desemprego traz um confinamento, que não é esse confinamento de não poder sair, mas a pessoa deixa de ter aquela atividade de ir para a rua, de todo dia ter aquele compromisso, e o casal precisa equilibrar e precisa rever as questões financeiras também, desde o início. Gente, eu vou aproveitar aqui que a gente ainda tem um minutinho, só trazer uma questão importante, caso alguém esteja vivendo isso, caso alguém esteja vendo esse vídeo aqui gravado e chegue nessa parte, se ficou desempregado e recebeu o acerto, não torra ele da noite para o dia. Fernanda, por mais que algumas pessoas possam não acreditar, porque quem tem um pouquinho de conhecimento financeiro acaba não fazendo isso. Mas a quantidade de pessoas que eu atendo e que passaram por um processo de desemprego e que não cuidaram daquele dinheiro do acerto e que depois assustaram porque não conseguiram voltar ao mercado e simplesmente não acabou, é muito grande. Sim. E acabou assim, não que a pessoa torrou, tipo, gastei tudo com compra no shopping. Não, mas às vezes a pessoa investiu em alguma coisa até dentro da própria casa para fazer alguma melhoria, só que se você não tem uma outra renda certa, e aí? Não dá para contar com seguro-desemprego. Eu espero muito que esse processo de quarentena seja muito breve, porque o Brasil ele é feito basicamente de empreendedor, microempreendedor e microempresas. E essas empresas vão sofrer muito, já estão sofrendo muito nesse processo. E se isso perdurar muito, a gente sabe que economicamente falando, né, muitas infelizmente irão quebrar. É muito ruim falar nisso, mas isso é uma realidade que pode acontecer. Isso para as empresas. E para o funcionário que entra nessa situação, aí, já que a gente está falando de casais, essa pessoa pode ficar com uma baixa autoestima, inseguro, sentir que não é bom o suficiente, achar que não terá uma outra oportunidade, que não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho e ganhar o mesmo tanto que conseguia. Sim. Se vai ter ou se não vai ter emprego, se vai conseguir levar o pão para dentro de casa para o filho, porque às vezes é a única fonte de renda da casa. Então, isso vai gerar um nível de estresse tão grande na pessoa, isso pode gerar que a pessoa passa a desenvolver transtornos emocionais e dificulta mais ainda o processo dela de reinserção no mercado de trabalho. Porque ali ela não tem condição emocional de passar por uma entrevista. Sim. De responder a algo que está sendo perguntado de forma tranquila, calma e organizada, porque às vezes a ânsia de conseguir o trabalho faz com que a pessoa participe do processo e se mostre de uma forma que ela não gostaria. Sim. E o casal compromete. Tá pronto para passar por isso. Sim. Porque tem que ser junto, gente. Tem que ser junto. Não adianta você, por estar passando por uma situação difícil, simplesmente, entre aspas, também, não, vou largar, tá difícil demais. Eu vou partir para mim. Então, esses momentos são momentos realmente muito difíceis, mas em muitas situações, eles reconstroem uma relação quando o casal passa por aquele período. É aquela que depois da tempestade sempre vem a calmaria, né? Muitas relações elas se reconstroem. E não há mal que dure para sempre. Para sempre. Né? Então, toda situação difícil, ela vai passar. Nada é para sempre. E, às vezes, nesse processo, a pessoa se reinventa profissionalmente. Então, ela era de uma determinada área, de repente, ela passa a trabalhar com uma outra coisa que ela nunca nem imaginou na vida. E aquilo melhora a relação conjugal, melhora a relação familiar. Então, assim, há males que vêm para o bem. Então, a vida, eu sempre falo isso, é justa e generosa. Ela vai trazer para nós aquilo que a gente está precisando. Só que eu preciso estar aberta e preciso estar muito atenta para entender esses sinais. Porque senão eu vou tomando bomba na escola da vida e aí eu vou batendo a cabeça. Eu vou numa posição de achar que eu tenho controle das coisas. Nós não temos controle de nada.
E tudo, isso é um lado positivo, para mim tudo coopera para o bem. Tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Mas a gente tem que ter paciência na caminhada, porque tem noites escuras da alma, tem momentos que são muito duros e muito difíceis. Uma dificuldade financeira gera um nível de estresse altíssimo. Você Oi, gente, obrigada por ter voltado. Tô esperando a Fernanda aqui conectar. Esse assunto nós vamos ficar uma semana aqui, uma vida. Ainda bem que deu tempo de avisar, desculpa. Já não sei nem o que eu tava falando aí, ó. Acabou. Então, mas aí, ó, eu acho que eu tava falando que a vida é generosa e justa, que tudo vem para o bem da gente. Eu acho que, tava dizendo que uma crise financeira gera muito estresse em qualquer que seja a relação, né? Agora a gente também se passa por ela, precisa redefinir os valores da nossa vida, né? Porque é tudo que é muito, assim, é muito hoje na nossa cultura, assim, é muito trabalho, é muito sacrifício, eu não tenho tempo, eu sou muito atarefado, é como se fosse bem cotado socialmente, como se desse para a pessoa um status ser tão importante assim, tão sem tempo. Isso é uma porcaria, porque você está acabando sua saúde, você não tem tempo, e aí as pessoas acham que isso é muito bonito. Então a gente tem que parar. Então, esse desacelerar que a gente está vivendo agora, ele é importante para que a gente reveja como a gente está no trabalho, quem são as pessoas importantes, qual que é a nossa rede de apoio, as nossas relações, tudo isso. É verdade, é verdade. Momento, assim, único. Eu ia comentar aí, ler os comentários aí do pessoal, caiu, eu não consigo acessar de novo. Então, vou ler os que estão aqui agora, tá? Casal unido é igual a grandes conquistas. Isso é verdade, gente. Sabe uma coisa que eu percebo, Fê? Que é assim... É batata, usando o termo, quando eu vejo que o casal tem uma boa sintonia, independente da condição financeira. Gente, se tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. O que eles conseguem avançar, o que eles conseguem conquistar, vai muito além, sabe? Vai muito além. Então, quando eles estão unidos, as conquistas são muito maiores. Tem uma frase do Raul Seixas que eu adoro, que é aquela assim, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto é realidade. E é isso mesmo. Isso é muito real, sabe? Tem uma outra aqui. Ra Jones, não sei o nome. Temos que aceitar e procurar melhorar o que estamos passando. O que preciso fazer agora? É verdade, né? É uma pergunta que a gente faz pra gente mesmo. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para melhorar? E quando eu penso no meu negócio, se eu estou agora obrigada a ficar em casa, igual você, Fernanda, que tem um atendimento no consultório, que faz cursos, por exemplo, né? A Fernanda também, ela é formadora da psicogenealogia, não? Não, de psicoterapeutas sistêmicos. Ela é formadora. Então, ela tem uma alternativa de dar as aulas online, por exemplo. Apesar das aulas serem presenciais, ela precisa também se reinventar para manter aí ativos, né? A situação ativa. Quantas empresas hoje vão dar muito mais valor ao home office do que davam no passado? Porque elas estão entendendo que ter o home office, ele é benéfico, ele é menos dispendioso financeiramente. E em muitas situações eu consigo ter um resultado muito melhor do que eu tenho com a pessoa lá dentro da empresa. Sim. Então, muitas empresas vão se reinventar. Nossa, eu tô ouvindo um barulhão, não sei se é aqui. Você tá ouvindo? Eu acho que é aqui. Só um minutinho. Abaixa, por favor, a televisão. Televisão.
Isso é fazer trabalho em casa, tá vendo? Só um Adriana, minutinho que eu vou lá baixar enquanto isso. tá. Adriana, a Fernanda trabalha assim. Ela é consteladora familiar e eu te falo que ela é uma das mais tops que eu conheço, tá? Não é à toa que foi ela que foi convidada para estar aqui com a gente, não, tá? Voltei. Voltou. A Drica estava perguntando aqui se você é consteladora também. Eu disse que sim, Também. né? Também sou Você consteladora. também é consteladora. Fernanda é uma psicóloga completa, né? Você vai lá, você arruma o corpo inteiro. Até coisa que você não sabia. Ela vai lá e fala, olha... Ai, A Luciana tá falando aqui, fiz pequenas metas por dia, porque olha que as bom. grandes eu não estava conseguindo seguir. Gente, mas é isso aí, não adianta eu querer alcançar e realizar nesse pouco tempo uma meta muito grande. Tem uma coisa que está acontecendo muito, e vou voltar aqui para a questão das redes sociais, que é aquela vida perfeita que muita gente vê. A gente fala até que tem o nome de uma síndrome que chama de palco e bastidor. Não é uma síndrome de verdade, assim, né? Mas é a questão de eu achar que o do outro é perfeito, o meu não é. Porque no meu eu vejo o meu bastidor e do outro eu assisto só o palco. Então tem Sim. muita gente falando, tô fazendo curso disso, tô brincando com isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo outro. Gente, se pra você o que é ideal é você sentar no sofá, se você pode, né, e descansar, ok, tá tudo certo. Esse é o momento que você pode olhar para dentro, não é verdade? Uhum. Eu não preciso estar lendo 10 livros, Ocupada o tempo todo. fazendo tantos cursos, tendo uma atividade diária de 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, como se eu estivesse dentro de uma empresa trabalhando para mostrar para os outros o que está acontecendo. Sim. Olha para dentro, né? Olha para dentro de você, olha para o casamento. Olha o que pode ser feito ali. Às vezes, parar e fazer um jantar gostoso que tem muito tempo que a gente não faz. Sentar, tomar. Para quem gosta de vinho, senta e toma um vinho. Quantas vezes a gente não quer ter esses momentos, a gente não consegue parar para fazer isso, né? Espera as crianças dormirem, senta, vai bater um papo. A gente não faz por quê? Porque no outro dia tem que acordar muito cedo, tem que trabalhar, tem que ir pra rotina, tem que arrumar a casa, e vai, e a vida vai passando. E aí, né? Essa semana eu vi uma entrevista com a doutora Filó, que é pediatra aqui em Belo Horizonte, que dá muitas palestras, né? E aí foi feita uma pergunta para ela, o que que as famílias poderiam fazer com as crianças, né? Já que assim todo mundo é tão ocupado, agora que tem tempo, os pais não estão sabendo o que fazer com os filhos, os pais não estão sabendo o que fazer em casa, ou o casal não sabe o que faz entre si, né? E aí a Filó virou e falou assim, gente, vamos começar de uma coisa básica, de uma coisa simples e que pode ajudar a reconectar? Peguem as fotos de família, vão organizar álbuns de fotos. Aí ela disse assim, hoje em dia as pessoas já não revelam mais as fotos, né? Mas quem Verdade. sabe não é um bom momento para sentar perto do computador, ali no computador, e todos juntos, né, juntos vão decidir, definir quais as fotos serão impressas aí na hora que passar tudo isso. Mas uma escolha em família, família escolhendo como será um álbum e todos participando. E foi muito interessante ouvi-la, né, dizendo isso, porque um álbum de família ou escolher fotos em família tem a ver com afetivo. Um fotógrafo, ele não faz uma foto de uma imagem qualquer. É um olhar muito sensível de uma situação ou de uma vivência, de uma experiência de alguém. É um retratista, ele retrata, né? Ele traz ali um retrato daquele momento que a pessoa está vivendo, um aniversário, uma festa, um nascimento, algo tão sensível, tão importante para aquela família. E às vezes, através dessas fotos, ali os membros da família vão começar um diálogo, uma conversa gostosa, agradável, as histórias serão contadas. Sim, Porque a gente está num tempo, a gente fala muito isso quando a gente vai estudar árvore genealógica, em psicogenealogia ou em psicoterapia sistêmica, que hoje as pessoas não contam mais causo. verdade. Mineiro é muito de contar causo, mas ninguém conta mais causo. E os causos familiares, né, esses casos familiares, eles precisam ser contados para que a gente leve adiante. E isso está acabando. Então, esse momento de escolher uma foto, esse momento de sentar, contar o que aconteceu na nossa infância para os nossos filhos, é um momento tão precioso
e que isso estava se perdendo. De novo, eu vou dizer, olha que momento bom para a gente ressignificar essas experiências. Isso é muito positivo. E até da Fernanda, relação afetiva com o nosso parceiro. De como a gente se conectou, se encontrou, das viagens que a gente já fez, das coisas gostosas que a gente já viveu. A gente pode fazer isso tudo. interessante você estar falando isso das fotos, que os meninos, eu também não tenho o hábito de revelar fotos sempre, mas de tempos em tempos eu compro aqueles combos com 500 fotos e revelo aquele Aham, tanto de fotos. E da última vez que eu fiz isso, eu fiz um álbum novo, que o álbum físico estava comprado há uns 3 anos e guardado. Eu ainda não aham, tinha revelado as fotos da Sara. Então, foi ano passado, eu fui lá e comprei um combo de 500 fotos e revelei aquele tanto. Fizemos um álbum aham. para Té, um álbum para a Sara, um álbum da família. E faltou álbum pro tanto de foto que eu comprei e tem umas fotos guardadas. E a Sara pediu, descemos os álbuns e eles ficam, e acabou que ficou os dois, que eu estava fazendo uma outra atividade, Aham. vendo as fotos assim, e cada um entre eles ali contando histórias, e muitas daquelas histórias imaginativas, porque eles não lembram de tudo, né? Eles Uhum. ainda são pequenos, algumas sim na lembrança deles, mas muitas assim, eu ouvindo, era uma história que não tinha pé nem cabeça, mas era uma história. Era um momento de conexão, inclusive ali entre os irmãos, por mais briga que Sim, tenha, né? Porque sim. aqui em casa é amor e Amor e ódio, ódio. né? O tempo todo. Mas Ué, gente, mas não é só na sua casa, não. Acho que é na casa de todo mundo, né? É assim. Relacionar não é relar, não é atritar. Fernanda, eu vou te falar uma É assim que coisa. a gente aprende a negociar. De tudo, o que mais me cansa é a parte do ódio entre os dois. Na hora que tá na parte do amor, eu fico olhando com aquele olhinho apaixonado e falo assim, ai, que coisa mais linda, que graça. Na hora que tá... Ninguém nem te chama. Mas na hora que o Não, pau quebra, mãe. olha! E outra, não sabe falar pai, não. Nunca vi. Parece que filho só sabe falar mãe, não sabe falar. Não sei se aí é assim. E com Fala. vocês que estão aqui com a gente ao vivo, é assim. No Mas aqui desespero, eu fala nunca pai, vi. mãe, tia, avó, qualquer um que Nossa! possa acudir. Os dois, a primeira palavra dos dois foi papai. Devia falar era papai, né? Ai, Não, você fala mãe, verdade. mãe, mãe, mãe. Se eu ganhasse R$ 1 cada mãe, minha filha, eu já tava milionária. Tava rica. E nem chegou na adolescência, feia. Sei, Nem sei. chegou na adolescência. Mas, gente, assim, esse papo tá muito gostoso, Fernanda, mas já tem Que ali um bom. tempão que a gente tá aqui, Já né? passamos do tempo. Passamos muito do tempo. Eu quero te agradecer demais por ter Eu que disponibilizado agradeço também. para estar aqui comigo. Gente, acompanha a Fernanda. Ela está aqui em cima. Se vocês clicarem, vocês já conseguem seguir ela. Ela tem um outro trabalho que chama Tecendo Feminino, que é muito legal, muito Posso bacana. falar a página para o pessoal seguir? Pode, faz uma propaganda. Você consegue escrever, se Então, você quiser até escrever a vou, página aqui? vou escrever, mas eu vou falar. É tecendo underline o underline feminino, que é um projeto junto com uma grande amiga, uma amiga irmã, que é a Mirna Nascimento, do Espaço Sistêmico Mirna Nascimento. Estamos juntas aí para trabalhar, para tecer o feminino, tanto com mulheres quanto com homens. Um trabalho muito legal. A gente está fazendo live toda semana. Então, semana que vem, com certeza, a gente vai divulgar aí qual vai ser o tema da nossa live. E é muito bom, né, a gente poder falar desses trabalhos aqui, né, Lauren? Porque tudo que for informativo, que for para o nosso crescimento, ampliação de consciência, olha que importante a gente falar hoje, né, do financeiro, da gente saber que existem trabalhos como os seus. Então, assim, é uma oportunidade. Eu agradeço, assim, esse espaço, o convite, um tempo precioso, gostoso e divertido, né? Falar dessas coisas não precisa ter peso, tá vendo? Foi gostoso, foi muito bom. Espero Nossa, que as pessoas tenham gostado também. Ô, Sheila, sim. obrigada, obrigada. Foi um prazer também te conhecer. Segue a gente lá, Sim, né? escreve aqui, Fê. Escreve aqui, porque Vou as escrever. pessoas conseguem, se ficar com alguma dúvida, as pessoas conseguem seguir. Sai. Mas a Fernanda faz um trabalho incrível. A Mirna, que é a parceira dela, que eu conheço também, faz um trabalho incrível. Eu posso colocar também, Fê, eu vou subir o vídeo. Eu ponho Eu te arroba. Eu não marco. preciso pôr o arroba, não. Tá, Não, vou colocar aqui. pode colocar o arroba, pode. Mas Pode. eu subindo o vídeo, pode. Eu subindo o vídeo, eu vou marcar. Você marca o tecendo feminino também, tá? Mas a Fernanda, ela traz muito conteúdo.
e com vocês que estão conhecendo ela agora, né? Porque quem já conhece, eu não preciso falar isso, mas quem está conhecendo ela agora, conseguiram perceber, ela tem muito conteúdo, ela tem muita entrega e ela tem muito conhecimento. E sempre é bom estar participando dos momentos que ela traz pra gente, né? Dos papos. Obrigada, Ontem a Laura. live foi incrível Que também, né? bom, que bom. Foi ótima, foi Sempre muito boa. sempre é muito bom. E a Fernanda, ela tem muita experiência, tem muito conhecimento. Eu tenho certeza que vai agregar muito aí a todos vocês, E não né? adianta a gente ter isso tudo e não poder dividir. Só é possível você, né, fazer disso uma coisa boa se a gente divide isso com o mundo, né? Então, Exatamente. que bom que a gente pode aí entrar na casa de tanta gente, né? Porque agora a gente está literalmente entrando na casa das pessoas. É verdade. Então, entrar na casa de vocês, a gente poder, né, ter essa conversa, esse tempo de papo gostoso, né? De papo bom, de consciência. É muito bom ter consciência. Muito. A Rosana está colocando aqui que a internet dela caiu, mas Rosana, eu vou deixar a live salva. Você pode assistir ela 24 horas. E assim que eu conseguir, eu subo também para o meu canal no YouTube. Só acessar lá que vocês vão conseguir ver a live completa. Tá bom? Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Gente, Eu que muito agradeço. obrigada aí pela participação de todos vocês, Eu né? agradeço também a todos que participaram. Muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Deixa eu só aproveitar antes de encerrar. Quem não viu, dá uma olhadinha no post que eu fiz minutinhos antes de começar a live. Não sei se você teve a oportunidade de ver, Fernanda. Eu vou abrir algumas vagas gratuitas, Não, considerando... não vi. Eu resolvi abrir algumas vagas gratuitas exclusivas para atendimento a profissionais liberais ou autônomos. No caso, microempreendedores também, né? Que entram no mesmo nicho aí dos autônomos. Justamente para fazer uma contribuição dentro desse processo que está tão difícil. Então, gente, Uau! estão me assistindo aqui. Eu não tenho muitas vagas, mas eu vou tentar atender o maior número de pessoas possível. Se vocês estão vendo aqui e estão aí já tendo prejuízos financeiros nesse processo de quarentena, que não sabe o que vão fazer, entra lá aqui na minha bio, né, que tem o meu WhatsApp, me manda uma mensagem, que eu vou olhar quais horários que eu tenho disponível e vou atender vocês aí de forma gratuita, tá? Olha, Eu fiz isso que é a forma que eu tenho de ajudar, né? isso que eu ia colocar, sabe, Lauren? Que importante isso que você está fazendo, porque nós sabemos que agora, nesse momento de transição, um momento tão delicado, ainda mais na parte financeira, o quanto que isso vai ser benéfico, né? Sim. Cada um que está ouvindo a gente hoje, que está aí participando, de que forma que você pode contribuir com alguém, Com o próximo ou outro. distante, com o outro, de modo que essa pessoa possa se beneficiar e com isso que você pode dar a ela. Então, todos nós, né, tem uma fala, não sei se eu vou lembrar ela certinha aqui. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, como é que é? E ninguém tem muito que não possa Que possa receber. receber. Então, eu acho que esse é o momento da gente se prontificar, se colocar a serviço de algo muito maior e que é o outro, que é a generosidade, né? E a empatia no momento que está pedindo para a gente humanizar. E Exatamente. humanizar é fazer pelo outro, não é fazer só pela gente. Então, quem a gente pode ajudar nesse momento? Quem é essa pessoa que precisa do nosso acolhimento, da nossa escuta? E eu me prontifico, se você precisar, nesses casos que você abrir aí, que você for atender, se houver alguma questão emocional que precisa ser vista, eu assumo junto com você aí de dar uma orientação da minha área, né, da psicologia, para essas pessoas, caso for necessário. Não, muito Então, obrigada. nós vamos unir aí Serviço nossas completo. forças, fazer barba, cabelo, bigode e isso, né? Devolver para o universo tudo aquilo que a gente recebeu, né? Ontem eu falei disso lá com a Mirna também. Nós podemos devolver. A gente recebeu muito. E isso que a gente está devolvendo ainda é muito pouco, perto do que a gente já ganhou. Né? Então a vida é muito maior que tudo isso. Então vamos olhar, né, para o próximo, vamos olhar para quem está aí do nosso lado. A Né? Sheila colocou aqui, ó. Quem não veio ao mundo para servir, não serve para viver. Não, não. É. Né? O serviço é que vai nos moldar, né? Nos ajudar aí a caminhar, fazer uma caminhada. É fazer pelo outro, não é se tornar
aquela pessoa que tudo é para o outro. Não é isso. É a gente ter a generosidade, a gente saber que a gente pode colaborar, que a gente pode fazer algo por alguém. A gente pode, às vezes, gente, às vezes, ouvir alguém é muito, é muito. Né? Tem pessoas que às vezes precisam de uma palavra, às vezes uma palavra que você leva num momento difícil para a pessoa, aquilo ali é um bálsamo para o coração dela. Então todo mundo tem algo para dar. Cada um aí que olhe para dentro, que veja o que, né, que é possível fazer. Vamos abrir, né? Vamos abrir o nosso coração. Acho que esse é um momento para isso. É isso aí. É isso aí. Né? Fernanda, mais uma vez, gratidão. Gente, gratidão a Ai, todos. obrigada, adorei Eu participar. adorei. Eu vou te convidar Um outras vezes, beijo. tá? Pode, me chama que eu vou. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos pela participação. Semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo no coração. Beijo grande, boa noite para vocês. Até Até. mais, gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau.